pode até bater, mas não vamos cair, porque estamos na rocha, como está lá em Mateus capítulo 7, 24. Mas olha que interessante, quando lemos esse texto aqui, no capítulo 42, versículo 10, depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou-lhe e deu em dobro o que Jó possuía antes. Aí eu pergunto, irmão, por que Jó não mudou antes? Por que Jó sofreu tanto para Deus mudar a sorte dele? Será que Deus estava se agradando do sofrimento de Jó? Será que Deus estava deixando para ensinar a Jó alguma coisa, como muitos dizem? Não é porque Deus está ensinando. Então tem que passar pela moinha, não é? Tem que passar pelo ralo, porque afinal de contas o caminho é estreito. As pessoas pegam versículos, na verdade, fora de contexto e levam muitas pessoas a ficar aprisionadas. Mas quando entendemos, querido, de que Jó, ele muitas das vezes, não é? Ou seja, às vezes é coisa pequena, pedrinhas que às vezes não deixa, vamos dizer assim, aquilo que Deus fala na sua palavra, a resposta da palavra de Deus nas nossas vidas acontecer. No caso de Jó, a gente vê que foi simplesmente, ele estava guardando algo contra os amigos dele, porque diz que ele orou pelos seus amigos. Se dissesse assim, que ele tinha orado pelos seus inimigos, Deus tinha mudado a sorte, naturalmente falando, a gente diz assim, rapaz, tem sentido Deus ter mudado a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos seus inimigos. Mas diz que Jó estava orando pelos seus amigos. Ou seja, porque aqueles amigos afrontaram Jó. No período de tanta dificuldade, de tanta tribulação, eles começaram a lançar ao rosto de Jó aquilo que Jó mesmo dizia. Então dizia que Deus é bom, então dizia que Deus é tal, dessa forma, é justo, e por que está dizendo que Deus está fazendo isso contigo? E aqueles amigos de Jó, de certa forma, trouxe diante de Jó aquilo que ele mais falava. E muitas das vezes, irmão, coisas pequenas é que vai fazer a gente tropeçar, é que vai fazer ferida. Muitos dizem que não é um monte que faz a pessoa tropeçar, mas é uma pedrinha. E às vezes tem coisas pequenas que levam muitas pessoas a não receber o resultado da sua oração. Por exemplo, tem pessoas que guardam mágoa. Aí, às vezes tem uma doença, né? Às vezes tem um demônio localizado ali e não sai. Por quê? Porque a pessoa está guardando mágoa. E a Bíblia diz, lá em Marcos, né, quando ele fala, se tudo que disser acreditando vai acontecer, é interessante que ele diz que devemos, se tivermos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, para que o nosso Pai também nos perdoe. Ou seja, se eu orar, seja para respeito de uma enfermidade, mas se eu tenho rancor no coração, aquela sua oração não vai vingar. No caso de Jó, ele tinha perdido todos os bens, né? Tinha perdido a saúde, tinha perdido seus filhos, mas uma coisa pequena tinha feito Jó ficar mais tempo sofrendo sem ser a vontade de Deus. Até porque no começo da carta dele ele explica porque tudo aquilo estava acontecendo. Mas olha que interessante, aí ele diz, depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou, e o Senhor deu em dobro o que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que antes o conheciam, foram visitá-lo, comeram com ele uma refeição em sua casa, e eles se compadeceram dele, consolaram de toda a sua desgraça. Aí diz que o Senhor lhe tinha enviado, e cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente em ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas, e aqui vai falar o que Jó agora ele tinha em dobro. Mas olha que interessante, mesmo assim, o conceito deles ainda, de alguns, né, era de que Deus era que tinha enviado, ou seja, Deus abençoou, e depois Deus desabençoou, e depois Deus abençoou mais ainda o segundo estado dele. E a gente sabe que não é, né, que foi, na verdade, o diabo que fez aquilo. No começo da carta de Jó você vai ver que o diabo foi diante do Senhor e ele foi cobrar os direitos, porque de fato Jó fazia sacrifícios, e olha que Deus ouviu a oração de Jó por muitos anos, intercedeu pelos seus filhos, mas chegou um momento que Deus não podia fazer mais nada. Por quê? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 29, que quando uma pessoa ela é repreendida diversas vezes e ela não muda, vai vir juízo sem cura.
Ou seja, vai vir doença sem cura. Por quê? Porque a pessoa foi teimoso demais. É feito aquelas pessoas que ficam fumando, não é? E tem lá na carteirinha mostrando as pessoas que morrem com câncer. E ela continua ali, continua, pensa que nunca vai acontecer com ela, termina acontecendo, infelizmente. Mas olha que interessante, Deus ouviu diversas vezes a oração de Jó, mas nesse caso a gente vê que Jó sofreu muito, porque há muito duplo sentido, não é? De palavras, ou seja, bombardeio, a luta de pensamentos. Então, a luta sem conhecer a vontade de Deus, irmão, é penoso, é pesado, é difícil mesmo. Mas quando se conhece a vontade de Deus, não vai ser difícil, mas vai ter um trabalho de perseverança, um trabalho de luta pelo que está escrito na palavra, para lutar pelo que a palavra diz. Vamos ver aqui outros textos, tá certo? Para você ver que de fato, não só Jó, mas quantas pessoas pereceram, eu não digo não só eles, mas nós também, em áreas que a gente orou e parece que não aconteceu. E de fato a gente não estava tão convicto, não é? Para que tivéssemos esperando aquilo que oramos. Mas se tivermos convictos, pode ter certeza que vai vir muito mais rápido do que você imagina. Eu não acredito que Deus quer trazer, tá certo? Vamos dizer assim, a resposta da nossa oração quando a gente tiver gagal ou velhinho. Eu sei que muitas das vezes não temos resposta do que oramos, porque oramos pensando no nosso próprio umbigo, ou seja, para nosso próprio deleite. Mas se um cristão ele ora baseado na palavra, que vai promover o reino de Deus, não é um bebê espiritual que quer se amostrar, irmão, por que Deus vai demorar em manifestar a sua palavra? Eu sei que muitas das vezes não temos maturidade para receber aquilo que pedimos, e com certeza não vai vir, amém? Mas uma coisa é certa, Deus conhece cada um de nós, amém? Intimamente, e sabe se de fato estamos orando convicto. Mas olha o que diz aqui, ó, 1 Samuel capítulo 1, é uma história muito conhecida de Ana, Penina, Alcana, marido de ambas. A maioria de vocês conhece essa história. E diz aqui no versículo 4 do capítulo 1 de 1 Samuel: no dia em que Alcana ofereceu o sacrifício, costumava repartir o sacrifício com a sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois o amava, apesar do Senhor ter deixado estéria. Eu quero destacar algo aqui interessante, porque a gente vê muito isso no Velho Testamento, citando que era Deus que deixava as pessoas estéreis, que era Deus que enviava juízo, maldição. E a gente sabe, irmão, que se a gente for ver lá em Deuteronômio, a gente vai ver as bênçãos e as maldições. E as maldições seguiam aqueles que não obedeciam a Deus. O fato de uma pessoa ela ser temente a Deus, ser fiel a Deus, não quer dizer que ela conheça tudo, como era o caso de Jó, como é o caso aqui de Ana, vamos ver, né? Como é o caso de tantas outras pessoas, né? O mesmo caso que aconteceu também lá em Atos capítulo 10, a gente vê Cornélio. Cornélio era temente a Deus, diz que ele esmolava, ou seja, tinha uma vida de oração e nem crente era. Mas perceba que ele não conhecia ainda o Senhor. Então cada um dentro de um patamar, dentro de um nível, precisa se encontrar em Deus e de fato reconhecer aquilo. E quando Deus vê um coração sincero e contrito, irmão, não importa, Deus vai lá, Deus vai com certeza aparecer através de uma visão, de um sonho, vai enviar uma pessoa, Deus vai alcançar uma pessoa. A gente vê isso na história, né? Diante de uma multidão, Deus para falar com Zaqueu. Ou seja, Deus desperta a Filipe para pregar para uma cidade, mas desperta a Filipe para pegar para um eunuco, que estava com desejo de compreender a palavra do Senhor. Ou seja, entre uma multidão, o Senhor para e pergunta: quem foi que me tocou? Uma mulher. Entre a multidão, toca em Jesus e é curada. Então a gente percebe que Ele conhece o coração do ser humano, mais do que ninguém, e sabe que quando você faz com convicção, amém? E todos esses contextos que eu estou falando aqui, é de pessoas que tinham convicção, de pessoas que na verdade sabiam o que estava fazendo, o que estava buscando, e de fato, eles estavam buscando de coração e encontraram o favor do Senhor. E não será diferente conosco. O que eu quero mostrar aqui essa noite é de que Deus tem pressa em manifestar a nossa oração. Amém? Deus não quer que a gente seja gagal, ou seja, gagá espiritualmente, para que Ele possa fazer isso. Não, Ele quer que a gente, dentro do nosso nível, possa entender que Ele quer manifestar a nossa oração. Seja a oração de intercessão,
seja a oração de pedição, seja você impor as mãos sobre uma pessoa enferma e ela ser curada. Deus quer fazer isso através do seu corpo, da igreja. Amém? Não é só através do pastor, dos 5 dons ministeriais, não, é do corpo dele, porque é o corpo que vai trazer cura para si próprio. Amém? Ou seja, manifestar aquilo que de fato ele já nos mandou fazer. Aí diz aqui o texto seguinte, diz que Elcana, ele também dava uma porção à sua mulher e dava em dobro, porém dava uma porção em dobro a Ana, pois o amava, apesar de o Senhor ter deixado de estéril. Mas a sua rival, Diana, provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subia a arca do Senhor, ou a casa do Senhor. Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Veja que interessante. Então, mostra que Ana, todo ano, ela passava por isso. Não só passava quando ia à casa do Senhor, provavelmente, por ver o seu marido sendo dividido com outra mulher, tendo outros filhos e ela sendo estéril. Mas olha que interessante, diz aqui no versículo 8. Então seu marido Elcana, tentando consolá-la, perguntou-lhe: Ana, por que tu choras? Por que tu não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? E depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, e nessa ocasião que ela se levantou, o sacerdote ali estava sentado em uma cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E como Ana, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e diz que ela se derramou diante dele, chorando ali. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esquecer da tua serva, mas lhe derem um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará na cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. E como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. E por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagadas? Deixar de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Então veja que Ana, de fato, ela entregou todos os pontos naturais, todas as impossibilidades naturais, até o que o marido falou, até o amor do marido. Ela, na verdade, queria engravidar, ela não queria ficar na posição de conforto, ela queria ouvir daquele homem de que Deus poderia fazer uma coisa por ela se ela buscasse a forma correta. Mas diz que essa mulher se levantou, diz que essa mulher aqui, ela se derramou diante do Senhor. Olha que interessante. E quando de fato você ora com intensidade, se derrama diante do Senhor, a coisa vai começar a mudar naturalmente. Ou seja, no natural todo mundo vai perceber que houve uma mudança, porque houve uma oração com convicção. Mas é interessante que a gente vê aqui que acontecia isso todo ano. Ou seja, todo ano ela ia à casa do Senhor e era o mesmo choro, era a mesma tristeza. Eu pergunto, irmão, será que Deus estava deixando que Ana sofresse bem muito para responder a oração dela? Não. Deus queria responder rápido a oração de Ana. Mas quando foi que Deus o respondeu? Quando Ana buscou ao Senhor, se derramou, buscou de todo o coração, da forma certa ao Senhor. Olha que interessante que diz aqui o texto, versículo 16. Não pense que a tua serva é uma mulher sem valor. Ou seja, estava mostrando que ela era uma mulher de valor, porque tenho falado até agora na minha grande ansiedade e aflição. Eli, que representava o homem de Deus, respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel conceda o pedido, ou seja, a oração que tu fizeste. Nesse momento, aquela mulher, ouvindo a resposta daquele homem de Deus, ela segurou como que, de fato, Deus a respondera. E olha o semblante daquela mulher. E diz aqui o seguinte: ela disse que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu.
e a sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, ou seja, depois que aquela mulher recebeu a palavra, como ela disse aqui mesmo no texto, né, que a tua serva encontre graça diante de ti, ou seja, diante, né, daquilo que Eli falou. Vá em paz, porque de fato você está se derramando. Se isso aí for sincero, vai acontecer. Aí diz que depois disso se levantou de madrugada e disse que ela adorava ao Senhor, e voltaram para Ramá. Alcana, ou seja, seu esposo, conheceu na intimidade Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. E aqui todo mundo conhece a história. Ana engravida, não é? Ou seja, um dos maiores profetas do Velho Testamento, que é o próprio profeta que está contando a história da mãe dele, que foi ele que ungiu os primeiros reis, né, que representava o Senhor em Israel. Mas olha que interessante, vê o tempo que passou para Ana tomar uma posição, para Ana se derramar diante do Senhor, deixar todas as impossibilidades naturais e buscar aquele que de fato disse: aquele que me busca, mesmo que não tenha força, eu vou dar força a ele, não é? Ou seja, aquele que está em mim, ele vai andar, não vai se fadigar, vai correr, não vai se cansar, porque o Senhor dá força àqueles que buscam ele. Está lá em Isaías capítulo 40, do 28 em diante. Porque se ele diz na palavra dele, irmão, está dito e acabou-se. Então perceba que não só Jó demorou para acontecer, não é, a mudança, vamos dizer assim, de tudo aquilo que ele perdeu, como também aconteceu na vida de Ana, não é? Mas isso pode acontecer na tua vida, como já aconteceu na minha, em áreas de a gente estar orando, como aconteceu uma vez. Eu me lembro de que eu tinha orado ao Senhor por uma casa, eu sempre conto isso, e é interessante de que eu tinha feito uma oração, e dentro dessa oração eu peguei um monte de texto, um monte de versículo. Depois que eu peguei um monte de versículo, comecei a mostrar ao Senhor: tua palavra diz isso, e eu oro, eu te agradeço, e coisa e tal, e tudo bem, passou-se o tempo, e a partir dali eu fiquei tentando ajudar a Deus. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, essa é a regra. Existem algumas exceções que Deus quer manifestar a nossa oração sem que a gente se mova uma palha, como foi o caso lá em 2 Crônicas, né? A gente vê o rei Josafá, ele ora ao Senhor, Deus levanta um profeta, ele ouve a voz do profeta, e simplesmente só cantaram, se alegraram, e Deus manifestou. Deus disse: olha, vocês não vão levantar a espada. Naquela época, eles, para ganhar, com certeza, eles tinham que pegar a espada, tinham que aprender a lutar, mas aquilo foi uma exceção no Velho Testamento, como existem várias exceções entre os filhos de Deus, mas a regra é a gente lutar mesmo, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. Não é para aqueles que estão só esperando sem fazer nada, não, porque esperar em Deus é fazer alguma coisa. Muitos pensam que esperar em Deus é não fazer nada. Agora, tem muitas vezes que Deus diz: olha, isso aqui que você pediu, não é com as suas forças, vai ser, de fato, eu vou manifestar, porque eu quero fazer isso, sem que você se mova, vamos dizer assim, mova uma palha. E aconteceu isso comigo, né? E é interessante que eu tentei ajudar Deus de uma forma e outra, e não deu certo. Depois que eu vi que eu não ia conseguir de forma alguma, o Senhor falou para mim que eu nunca tinha pedido, né? Ou seja, crendo, porque Ele disse: olha, aquilo que você me pediu, eu nunca precisei da sua ajuda para manifestar. E depois que eu entendi isso, dentro daquele assunto, dentro daquela área, eu fiquei firme, não ajudei mais ao Senhor, e negócio que eu estava esperando há anos aconteceu depois de 3 meses, sem R$1 do meu bolso. Você entende? Então, assim, eu acredito que isso não é uma regra, isso é exceções. A regra é a gente trabalhar, a gente lutar pelo aquilo que a gente quer de fato, porque a Bíblia diz que Deus dá força e sabedoria para a gente adquirir riquezas, qualquer coisa no natural. Amém? Então, outro texto que a gente vê aqui, quando essa mulher, ela muda o seu semblante, depois que ela ouve uma palavra do homem de Deus, ela se agarra à palavra, diz que aquela mulher continua adorando ao Senhor, enquanto não se manifesta aquele que orou, o que é que deve fazer? Ter uma vida de alegria, uma vida de mudança, naturalmente falando. E diz que o esposo dela, Alcana, viu Ana mudando e disse: rapaz, agora essa mulher está até mais bonita. Rapaz, o que tem de mulher magra, depressiva? Eu conheci uma irmã e o esposo dela não está em Cristo. E é interessante que essa irmã, ela, na verdade, a gente vê que ela tem uma boa aparência, mas bem magrinha. Por quê? Porque o esposo não está em Cristo, e ela está esperando do esposo que ele seja um cristão, e ela, sendo a cristã, não está representando ao Senhor. Só fica triste, fica igual a Ana. E eu conversando com ela, eu disse: minha irmã, você pensa que você vai ficar triste assim, depressiva, feia? Você pensa que você vai ganhar seu marido para Cristo? Pelo contrário. Aí eu mostrei a história de Ana a ela. Ela disse: olha, que você possa se embelezar para seu esposo, que você possa, na verdade, viver para Deus. Você está vivendo para seu marido, não é para Deus, não. Ou seja, a mulher tem que ser mulher de verdade, né? Honrar seu esposo, fazer as coisas dentro de casa. Ou seja,
está pronta para poder ser uma auxiliadora do esposo, mas em primeiro lugar tem que ser Deus. Ou seja, tem que ser uma mulher viçosa, bonita, né? Para que de fato o marido olhe assim e diga: rapaz, que mulher é essa? Ou seja, eu não dou valor a essa mulher, mas essa mulher de fato é uma mulher de, vamos dizer assim, de Deus. É uma bênção do Senhor. Amém? Então com certeza Deus vai poder operar através, né, dessa mulher. Mas caso contrário, irmão, infelizmente Deus vai ficar impossibilitado de manifestar a oração dessa mulher. E eu conversando com ela, ela disse: rapaz, eu não oro mais não, porque não tem mais jeito não. Eu disse: olha, tu nunca orasse crendo. Porque quando a pessoa ora crendo, a pessoa nunca vai dizer isso. Não tem mais jeito. Porque a pessoa, na verdade, ora e desfaz o que orou. Então, o que queremos mostrar aqui essa noite, querido, de que pode demorar muito aquilo que oramos, não é porque Deus, na verdade, está esperando que a gente sofra, não. É porque, de fato, não estamos orando alinhado à palavra, e muitas das vezes estamos orando até alinhado à palavra, mas muitas das vezes não buscamos a resposta na própria palavra mesmo. Que tem coisas que já está na palavra. A gente ouve muitas pessoas dizer: olha, a Bíblia aberta é a boca de Deus. Então a gente fala com Deus, fala, e a gente não deixa nem Deus falar. Deus muitas das vezes quer falar através da oração, quando você está orando, em espírito, né, no seu homem interior. Mas muitas das vezes Deus vai falar através da palavra, através de um culto, através, seja de uma mensagem, através de pode ser até de uma criança. Amém? A forma segura é através da palavra, através do testemunho interior. Mas não vamos estar descartando essas hipóteses, se é através de um sonho, como aconteceu com diversas pessoas, que a gente vê também no Velho Testamento. Vamos ver lá em Judas, capítulo 1, pegado com Apocalipse. Judas, irmão de Jesus. Olha que interessante. Outra vez, quando se fala em oração, nesse texto de Judas, só tem um capítulo, e o versículo 3, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, ou seja, falar de quem daqueles que são salvos, eu percebi a necessidade de vos escrever, animando-vos para que vocês possam lutar pela fé, que uma vez foi entregue por todos os santos. Agora vê aí no verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Olha que interessante. Então, mais uma vez percebemos o seguinte, que ele mostra que devemos lutar por nossa fé. Como vamos lutar por nossa fé? Eles orando. Quando estamos orando, nós estamos lutando pelo aquilo que a gente acreditamos. Ou seja, ele diz que quando oramos, estamos edificando a nossa fé, que é santa, que é a palavra de Deus. Ou seja, ele está falando de pessoas que têm norteamento do que é a vontade de Deus, e ele fica firme naquilo que está orando, porque ele conhece a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que tudo que pedirmos, de acordo com o que está escrito, vamos obter. Amém? Então por isso que é importante ter palavra e ter oração e ter palavra. Eu sei que muitos irmãos dizem: quanto mais oração, mais poder. Depende, né? Nós precisamos entender que é um equilíbrio aqui. Nós precisamos tanto de oração, como precisamos de palavra. Precisamos de alimento, como precisamos de líquido também. Então, sabemos que a palavra de Deus é pão, mas o vinho, o óleo, é o espírito, a unção. Precisamos de ambos, equilibrar. Então, veja que, se tivermos a cada dia, tendo uma vida de devoção à palavra, tendo uma vida de leitura da palavra, tendo uma vida de oração, vamos estar sensível a qualquer oração que fizermos. E não vamos fazer oração por fazer. Não, vamos fazer oração e acabou-se. E a partir daquele momento, o que a gente vai fazer? Vai chorar, espernear? Pelo contrário, vamos ficar assobiando e fazer o que deve ser feito. Ou seja, você ora por alguém, pelo ente querido, está passando, né? Ou seja, como muitos usam o termo, pelo vale da sombra da morte. Então, depois que orar, irmão, seja sua mãe, seja quem quer que seja, é você orar e você descansar. Vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer,
Amém? Mas como é que eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Eu vou para a academia, eu vou trabalhar com fulano já morrendo. Irmão, você não crê na sua oração, não? Não, acreditou, acabou-se. Sabe, às vezes eu fico percebendo que eu digo, meu Deus do céu, antigamente eu era uma pessoa muito emocional. Ou seja, qualquer coisinha eu ficava doente, ficava muito pensativo. E passa o tempo, você vai acreditando na palavra, vai crendo na palavra, você fica parecendo que tem sangue de barata. Porque você não tem mais sentimento de estar chorando por qualquer coisa, besteira. Não, você é uma pessoa forte, é uma pessoa que passa por coisas difíceis. E as pessoas não olham para você e dizem assim, rapaz, por que fulano não está se desesperando? Por que fulano desespera? Porque a gente confia no Senhor. Amém? Não adianta. Você vê que psicologicamente os médicos, as pessoas na área da saúde e em outras profissões, elas aprendem psicologicamente a ser pessoas, vamos dizer, equilibradas, a não sofrerem, né, vamos dizer assim, a não levarem consigo a dor do outro, porque senão ele vai morrer também. Imagina, todas as pessoas que chegassem com um tiro, com facada no hospital, um médico fosse cair por cima dele chorando. Né? Não ia salvar ninguém, ia morrer todo mundo. Então a gente sabe que num período como esse de pandemia, está se passando muitas coisas na televisão e muitas pessoas não têm estrutura para estar assistindo. Então não assista, porque isso de fato, irmão, vai te entristecer, isso vai roubar a tua fé. Pastor, como é que eu vou edificar a minha fé, fortalecer ela? Orando, fortalecer aquilo que você já conhece da palavra. Eu sempre digo às vezes, né? Hoje, quando eu assisto, porque a gente tem que estar, de fato, por dentro de tudo, e a gente não pode ser leigo a respeito das coisas, para que a gente possa ter uma direção, porque a gente, na verdade, estamos na frente de um povo. Então, um líder ele tem que ser uma pessoa conceituada. Não tem que ser uma pessoa que não assiste nada, não, ele tem que ser uma pessoa ativa. Então, hoje eu não tenho mais problema de ir para o hospital ver sangue. Não, minha esposa, né, no parto dela, mesmo no período da pandemia, eu tive a oportunidade de estar lá no parto. Se fosse o caso, eu tirava a menina. Eu estava lá e era sangue para lá e para cá. Depois os médicos, depois que fez o parto, saiu, ficou só eu e a enfermeira. E sangue para um lado e para o outro. A enfermeira disse, vamos ajudar aqueles, vamos agora. Era sangue para um lado e para o outro, eu puxava para um lado, puxava para o outro. Só não tirei a menina porque eu não sabia. Mas eu já passei por muitos hospitais. Quando tinha o São Sebastião, era aberto na época, eu fazia um trabalho lá e eu vi muitas pessoas morrerem com muitos tipos de coisas. Então, psicologicamente falando, para mim não faz muita diferença. Mas tem pessoas que se vê, um colega meu, né, ele trabalhando numa máquina, ele furou o dedo, né, e saiu um pouquinho de sangue, ele estava caindo dos quatro. Branco, eu digo, sou eu um homem ou um gato? Brincando com ele, né? Mas na verdade eu entendo. Psicologicamente falando, ele não aguenta ver sangue. Mas veja, nessa área eu não tenho dificuldade. Da mesma forma, na área policial, pelo fato de a gente ter um trabalho há anos no presídio, então a gente já viu tanta coisa lá, que para a gente não tem muita dificuldade da gente estar vendo aquilo. Eu nunca me vi, na verdade, pregando no presídio, né? Mas aprove a Deus que nos deu a oportunidade de passar ali, uns 10 anos, já faz a gente pregando ali no presídio, com a turma que o Senhor tem nos confiado, com o pastor, o presidente, pastor Adilson. Mas veja, tem coisas que a gente olha, que a gente mesmo, eu particularmente, não me fere muito. Ou seja, mas eu não vou ficar 90%, 100% olhando essas coisas e deixar a palavra de lado e a oração. Porque se isso acontecer, aí com certeza não tem bom. Amém? Mas cada um sabe o nível que tem, a condição que tem. Se você sabe que não tem condição de ver isso e ficar forte, então não fica. Só quero citar outro texto aqui, tá certo? Lá em Atos capítulo 16, versículo 25. Diz que Paulo e Silas estavam presos, mas eles sabiam o poder da oração. E Paulo e Silas oram, e depois que eles oram, começam a cantar. E por que eles começam a cantar? Porque eles acreditavam na manifestação do poder da palavra de Deus. Então veja a diferença de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem um entendimento vasto na palavra. É muito diferente de uma pessoa que, na verdade, né, ela ora e fica dizendo, será que Deus ouviu? Então, o que eu quero mostrar aqui para você, querido, de que Deus quer ouvir e quer responder a tua oração muito mais rápido do que você imagina. O que a gente precisa é amadurecer para acreditar. Amém? E só orar quando tivermos convicção. E principalmente quando for oração de pedição de alguma coisa. Se você só tem condição de orar pela bicicleta, não pede um avião. Você vê um irmão dando um testemunho que ganhou um avião, ganhou um carro, aí você vai fazer uma oração se você não tem condição de crer naquele momento para isso. Seja humilde, peça de acordo com a sua fé e vai acontecer. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham sido abençoados, mas antes de encerrarmos, eu quero ler aqui um texto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará
e multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça. Então, percebemos que Deus dá semente a quem semeia. Quem não semeia não vai ter semente, tá certo? Ou seja, se um agricultor ele não semear, ele nunca vai ter. Não é assim? E diz que Deus também é aquele que multiplica. Por que multiplica? Porque a pessoa ela recebe e ela dá. Então vai ser multiplicado. E diz que Ele também vai aumentar a nossa justiça. O que é isso? Nossos galardão. Amém? Ou seja, quer ter galardão? Quer a cada dia ter a sua justiça diante do Senhor? Crendo que a palavra se cumpre? Não só diante dos homens. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 2, 52, que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele crescia em graça, em sabedoria e em justiça. Então, essa é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida também. Amém? Agora, para que tudo isso? O dinheiro não tem valor. Tem muito valor. Se for usado da forma certa. Amém? Dinheiro é uma bênção se for usado da forma certa, irmão. Então, um período como esse, como nunca vemos a necessidade de termos condição financeira de podermos fazer obra social. E glória a Deus que estamos fazendo, não com tanta força, com tanta afim que desejamos, mas oramos e crendo que vai acontecer cada dia mais, tá certo? Pessoas estão se envolvendo, já essa noite trouxeram aqui pessoas, donativos não perecíveis, pode trazer que a gente vai canalizar para pessoas que estão passando dificuldade financeira, tá certo assim? Mas percebemos, querido, de que Deus quer que a gente tenha uma vida a cada dia próspera com afinidade de quê? Enquanto em tudo enriqueceis, ele diz aqui no versículo 11, para toda liberalidade, ou seja, a qual por nós reverte em ações de graça diante do Senhor. Então, quando eu sou abençoado financeiramente, diz que chega diante do Senhor como um aroma suave, porque eu estou semeando, não é, em um ministério que na verdade é uma boa terra, e vai semear e alcançar pessoas e vidas também. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então, você que quer dizimar, tá certo? Você faz parte do nosso ministério. Durante a semana aqui, o dia, não é, na semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, o pastor sempre está aqui com a sua filha. Você pode passar, tá certo? Dizimar e ofertar. Mas caso contrário, você queira também dizimar através da conta da igreja, vai estar aí, tá certo? No painel você pode pegar a conta e não é fechada a lotérica, você pode fazer isso. E hoje as pessoas estão fazendo com o aplicativo de casa mesmo, né? Muito é um aplicativo da Caixa, vai lá e faz de casa, não só dizima como também a oferta, tá ok? Porque sabemos que temos as contas para pagar a cada dia, deixar as coisas tudo em ordem, porque essa é a vontade do Senhor. Não que Deus precise de dinheiro. Pastor, eu vou dizimar e ofertar para ser abençoado? Não. Você vai fazer isso porque você é abençoado. Amém. Amém? Porque você crê na palavra. Amém. Nós não estamos aqui fazendo paganismo nem negócio com Deus. Pelo contrário, Ele já nos abençoou, já somos herdeiros dEle, já somos filhos dEle, já estamos resolvidos. Tá bom? Então já sabemos qual é a vontade do Senhor a respeito disso. Simplesmente obedecemos. É bem melhor obedecer do que sacrificar, tá certo? Então vamos orar para encerrarmos. E com certeza, fica atento amanhã, culto de família, não perde, tá certo? Vai ser um culto maravilhoso, onde Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por essa noite, por essa palavra. Cremos que o Senhor quer, de fato, que a nossa oração seja respondida velozmente, como tua palavra diz, que ela corre velozmente para se cumprir. Te agradecemos porque a promessa, Pai, com certeza, ela com certeza vai ser para um fim proveitoso e com certeza ela se manifesta muito mais rápido possível naqueles que orar crendo a cada dia alinhado à tua vontade, como vimos homens e mulheres que muitos oraram, Pai, sem ter convicção o tempo que passaram, mas outros que oraram e aconteceu tão rápido, Pai, como aconteceu com Neemias também. Ele ora, um homem que era só copeiro do rei, e o Senhor deu condição de ser um construtor e poder erguer uma cidade em 52 dias, Pai, porque ele orou da forma certa, agiu da forma certa e o Senhor ouviu, e não será diferente conosco que somos nosso filho. E com certeza, como filhos teu, Pai, queremos a cada dia compreender a tua vontade e vivenciar ela dentro do nosso entendimento e não se escandalizar, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repousa sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.